Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez do UFC Casa Branca, mas dessa vez eu não vou analisar o Ciryl Gane ou o próprio Poatan, na verdade eu vou falar do evento no geral, porque saiu uma notícia no MMA Fighting, eu vou colocar na tela pra vocês, sobre o Joe Rogan falando da estrutura que eles vão fazer ali. Por quê? O Dana White recentemente já falou que seria um problema, ou será um problema, vai saber, os insetos ali. Por quê? Eles sempre fazem um evento em lugar fechado, então tem ar-condicionado, a temperatura tá controlada e dificilmente vai ter problema com calor ou mesmo com inseto. E o Joe Rogan, que eu já vou ler aqui para vocês nessa notícia, acaba falando disso, que eles foram dar uma olhada em quantos graus fez no mesmo dia que vai acontecer o UFC da Casa Branca do ano passado. Então eles tiveram ali uma surpresa e tal, enfim, eu vou ler o que ele falou e vou dar a minha opinião aqui que eu acho que daria para fazer. Não sei se dá para fazer, mas eu vou dar a minha ideia. Então, vamos lendo aqui primeiro, ó. Joe Rogan reclama do UFC na Casa Branca por ser ao ar livre, tá? Então ele coloca aqui, eu não gosto disso. Lembrando, aqui tá traduzido pelo Google porque o MMA Fighting é um site que tá em inglês. Então, vamos descer aqui, porque a gente tem aqui, ó, algumas coisas que ele falou, né? Ele falou, essa coisa do UFC Casa Branca é estranho, eu não gosto disso, não gosto da ideia de ser ao ar livre. Junho, Washington, nós pesquisamos, da última vez, no mesmo dia do ano passado, estava 38 graus. Isso é quente pra caramba. Some isso, as luzes e a desidratação. Por quê? Tem esse pequeno detalhe, né? Caso você nunca tenha, por exemplo, ido num estúdio ou gravado um vídeo que nem eu faço aqui, que tem um monte de luz e tal, cara, isso esquenta bastante o ambiente. Por exemplo, eu tô num lugar pequeno aqui e eu tenho que colocar um ar-condicionado, porque por ser um lugar pequeno, com um computador ligado, um monte de luz, um monte de coisa, fica um forno aqui dentro, tá? Então não adianta só eu abrir janela e botar um ventilador, fica muito quente. Então, imagina isso, tá? Num lugar lá onde eles vão estar aberto, de noite, e que ainda assim, por conta da estação, chega a 38 graus. Cara, não tem como. Aqui, pra vocês terem ideia, essa câmera que tá me gravando, no verão, já chegou a desligar, tá? Não é um ser humano, é uma câmera. E ela desligou por conta do recurso dela, que já vem de padrão, de fábrica, para ela não simplesmente pifar, ela desliga. Então isso já aconteceu quando o ar-condicionado não estava funcionando, por exemplo. Então, imagina o que o Joe Rogan tá falando. O cara tá lá para lutar, vai ter disputa de cinturão, pode estar ali, que não seja 38 graus como no ano passado, que seja 30. Cara, mas é 30 graus à noite. Isso é muito quente. Tá? E aí o problema do calor é o que ele falou, vai ter inseto também, então imagina a galera ali assistindo, cara, com problema de inseto, né? É um negócio realmente complicado, eu não sei se vai ter muita solução, né? Mas vamos continuar lendo e eu já falo o que eu pensei aqui, mas eles já devem ter pensado também, né? Enfim, não sei. Tá aqui, ó, os insetos são um grande problema, o que eles vão fazer a respeito? Como que eles vão resolver essa merda de inseto? Porque eu sei que o Dana estava falando sobre isso recentemente, eles estavam falando sobre talvez usar ventiladores, mas isso é suficiente? Colocar fita adesiva para inseto em todo lugar? O que eles vão fazer? Como que eles vão acabar com os insetos? Tem muitos insetos. E aí, para fechar, ele fala isso aqui, ainda tem mais algumas, né? Mas eu vou ler mais essa aqui, ó. Ele fala, eu simplesmente não acho que você deva competir em uma luta por título mundial em um ambiente sem controle. Acho que deveria ser dentro de uma arena com ar-condicionado. Deveria ser um ambiente controlado. Você não pediria para eles jogarem uma partida de basquete pelo título mundial ao ar livre, sob o sol. Isso seria loucura. Você joga, né, em uma arena com ar-condicionado. Isso é assim que deveria ser. Bom, o que eu acho, tá? A gente ainda não tem exatamente a estrutura. Na verdade, pelo jeito, nem o próprio Dana White sabe exatamente qual vai ser a estrutura, já que ele falou recentemente sobre os insetos, né? O que eu pensei eles deveriam, tá? Tentar realmente fazer algo fechado, como o Joe Rogan falou. Por exemplo, você bota um teto ali improvisado, enfim, monta uma estrutura que seja fechada. Obviamente é uma estrutura temporária, né? Tipo um circo, sei lá, né? Você sobe uma estrutura ali, mas só por evento. Só que o que eu pensei, se você, obviamente, faz isso, uma estrutura temporária mais fechada e você não vê a Casa Branca ali, não faz o menor sentido, porque é um evento na Casa Branca. A graça é a paisagem, a Casa Branca no fundo, a câmera filmar e tal. Aí o que eu pensei, eles deveriam tentar fazer uma estrutura que ainda assim seja fechada para você controlar inseto, controlar a temperatura e tal, mas a parte da Casa Branca, né, o lado da Casa Branca, deveria não ser aberto, porque senão não faz sentido, mas ter visão para a Casa Branca, né? Então, eu não sei se daria para fazer uma estrutura de vidro, por exemplo, mas alguma coisa, né, acrílico, né, uma estrutura que fosse transparente para que eles conseguissem ver, né, a parte da Casa Branca, a parte bonita, e mesmo a câmera conseguir gravar ali o octógono e a Casa Branca aparecendo, porque se for um acrílico, um vidro ou qualquer coisa
coisa do tipo, vai mostrar normal, né? Então, você consegue ter o visual e, ao mesmo tempo, ter condições dos lutadores lutarem ali sem passar mal. Porque realmente o que o Jorgan falou é muito complicado, né? Imagina o Poatan, o Topuria, pô, os caras vão lutar 5 rounds, tá? Tudo bem, a luta pode acabar antes, mas são 5 rounds onde os caras podem estar numa temperatura de 30, 35, 38 graus, que já atrapalha demais, porque, como o Jorgan falou, um dia antes os caras desidrataram, tá? Tudo bem, o Poatan e o Gane é peso pesado, então talvez não desidrate muito, mas todos os outros lutadores desidrataram, e aí o calor, cara, piora muito a situação. E outra, né, não é só a questão do calor em si, se realmente tiver problema de inseto, a gente sabe o que acontece se você tá no meio do mato, numa chácara, num sítio, e você tá num dia de calor, e você acende uma luz ali de noite, né? Não fica aquela nuvem de bicho ali, né? Então, assim, é complicado, né? E é o que o Jorgan falou, você vai fazer o quê? Você vai pendurar fita pra pegar inseto? Ou a gente vai ver, sei lá, o Dana White com uma raquete elétrica correndo atrás de bichinho, instalando os bichinhos ali ao vivo para matar os bichinhos? Então, assim, é realmente complicado, né? E não tem muito o que fazer. Falar, não, é só, sei lá, dedetizar o jardim da Casa Branca? Né? Tipo, então, eu acho que não tem saída a não ser fazer, como eu falei, uma estrutura temporária, fechada, e aí, para não perder toda a graça do negócio da Casa Branca, você fazer ali uma vista para a Casa Branca de fundo. Por quê? As pessoas que estão, a multidão em si, a galera de modo geral, não os convidados, eles não vão estar próximo o suficiente para assistir o octógono. Eles vão estar longe. Então, essa galera, se tiver fechado e eles não estão vendo, eles já não vão ver de qualquer jeito, mesmo que esteja aberto, porque está muito longe. Então, acho que não muda muito isso. Eles podem continuar na tal área deles lá, com telão, e vendo tudo ali como se fosse que o pessoal faz agora, por exemplo, na NBA, tendo as finais, o pessoal se junta ali na frente do ginásio ou em algum lugar e bota telão, como faz em jogo de futebol e tal. Então, eu acho que poderia ir por esse lado. Eu acho que, assim, a prioridade deveria ser os atletas conseguirem competir, né? Não necessariamente, se o público tá vendo ou não, enfim. Eu acho que essas coisas todas, né? Até mesmo a Casa Branca de cenário, que óbvio, é legal a ideia, mas não deveria ser a prioridade, né? A prioridade deveria ser os caras lutarem com temperatura controlada e com os insetos controlados também. Mas, enfim, vamos ver qual que é a solução que eles vão chegar. Eu espero sinceramente que consigam fazer isso, fazer uma estrutura temporária onde dá para manter as condições mínimas para os lutadores conseguirem performar, mas mantendo, claro, a graça do evento, né? Conseguindo ali ter a Casa Branca realmente como um plano de fundo, né? Onde vai deixar realmente muito bonito, diferente, atraente e histórico para um evento desse tamanho. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual seria a sua solução? Dar uma raquete elétrica para todos os convidados, eles ficarem correndo dando choquinho nos mosquitos, ou, sei lá, levar um Baygon todo mundo e sair espirrando, né? Ou ligar um monte de ventilador, ou ligar um monte de... comprar um monte de fita que gruda inseto, ou, sei lá, levar um monte de sapo pra comer os bichos, e aí, o que faz, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Leva um desodorante e um isqueiro, faz um lança-chama e sai queimando os bichos. O que você acha? Comenta aqui embaixo a sua solução. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!